Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou aqui pronto para mais uma videoaula. Convido vocês a vir comigo para a gente descobrir mais esse mundo de conhecimento. Bom, convido vocês a pegarem o livro de vocês, módulo 3. Hoje a gente vai falar sobre história. Localize então a página 259. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já iniciávamos na semana passada, que a gente fala sobre migrantes, né? Já descobrimos então o que é migrantes, qual o processo que se deu início, por que isso existe e ainda hoje como acontece essa migração. Se você tem dúvidas sobre esse processo de migração e você também não sabe o que são os migrantes, convido você a assistir a aula da semana passada e lá você vai dar uma conferida no conteúdo porque ele é pré-requisito para que você compreenda o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Para quem já assistiu, vamos seguir. Gente, nós vamos falar hoje sobre a seca, né? Como é que a seca influenciou nesse período, nesse processo migratório. Vocês sabem, em outras disciplinas a gente tem visto isso, sobre o clima e a vegetação do Nordeste. Então, quando houve uma grande seca, o Nordeste foi o estado que mais sofreu com essa seca. Se a seca chega no Nordeste, sendo que o Nordeste, o maior processo de produção e circulação de financeiro e economia do país é a plantação, logo as pessoas iriam sofrer com isso, porque sem água não tem como plantar, né? Quando essa seca veio, então, ela assolou, fez com que muitas famílias nordestinas sofressem, passando muitas necessidades, desde a produção de alimentos, como também a questão da água, né? Que a água potável acabou desaparecendo junto com as chuvas. Com isto, esses imigrantes procuravam as cidades grandes, né? Porque naquele período, que foi mais ou menos no ano de 1930, e tem aí no livro de vocês, tá? Grifem aí na página 259, no segundo parágrafo lá embaixo, tem 1930. Foi justamente nesta época da seca, né? A seca de 1900, já ouviram falar naquela frase, a seca do 15, né? A seca do 15 foi em 1915 que teve uma grande seca que se perdurou por muitos anos. Então, em 1930 foi o período em que se intensificou a produção de grandes produtos industriais, do setor industrial nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Fazendo com que chamasse a atenção desses produtores, agricultores do Nordeste, que estavam sem chuva, estavam sem ganho, estavam sem nada, a viajarem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então esse pessoal foram, né? A viagem não era fácil como é hoje em dia, tá? Só para ressaltar isso. A viagem era sofrida, eles passavam dias e dias na estrada, tá? Às vezes seguiam a pé por muitos processos, para até chegar nessas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Chegando lá, ainda tinha que lutar para conseguir a vaga de emprego, porque não era algo garantido, eles saíam mesmo arriscando tudo. Enfim, era um processo muito doloroso, esse processo migratório, né? Muitos conseguiam, tanto que ainda hoje tem-se a cultura de viajar para essas cidades mais grandes, né? Então, olha, lá eles precisavam de muitas pessoas para ajudar com o trabalho, tanto no comércio, como nas indústrias, como nas construções, porque essas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, estavam em pleno processo de desenvolvimento, o que era muito propício para empregar as pessoas, né? Gente, esse processo, né, em que foi muito forte nessa década do 30, né, de 1930, esse processo de saída dos interiores para cidades grandes, né, ou seja, sair da cidade do campo por causa da seca e ir para a cidade grande foi tão forte que enfraqueceu muito o comércio da agricultura. E a história denominou esse processo como chamado de êxodo rural. Coloquei na página 260. 260, tá, gente? Então, o que foi o êxodo rural? O êxodo rural foi justamente assim, o ápice do momento em que as pessoas estavam saindo do campo para ir para a cidade grande. E esta saída das pessoas, né, que foi muito grande, se deu por vários motivos. Como eu já falei, o primeiro foi a seca, depois vem a necessidade de trabalho,
melhores condições de vida, o fato de existir uma cidade maior e as pessoas estarem curiosas, chamar a atenção também levou com que muita gente viajasse das suas cidades pequenas para as cidades grandes, enfim. Mas isso foi algo forte que mudou assim completamente o cenário do nosso país naquele ano. Até agora tudo entendido, gente, sobre o processo de migração? Nós temos essa questão do êxodo rural expressamente ligado ao processo de migração. Seguindo, né, nesse mesmo ano, aí a gente já vai entrar mais para o início do século XX, tá? Que já é mais ali para finalzinho de 1900, finalizando o ano de 1900, tá? Quando a gente entra no século XX, né, que é 1998, 99, depois de 1995, a gente já tem aí, né, a modernização industrial chegando nessas cidades grandes, né, e atingindo também as zonas rurais. Então nós começamos a enxergar nesse momento, já a partir do ano desse ano, né, desse processo de século, que as máquinas passam a chegar também nos interiores. Que máquinas são essas? Máquinas que serviam para cultivar a terra, aradar, para colher o que foi plantado, né? E isso trouxe, claro, consequências positivas e também negativas. Perdão. Que consequências negativas pode ter trazido isso? Primeiro, que já que chegaram as máquinas, obviamente o trabalho humano irá ser dispensado, né? Porque imagine, se muitos homens trabalham numa plantação, né, e eles levam dias para trabalhar, porque leva um período de demora, o ser humano ele precisa parar para lanchar, ele precisa parar para almoçar, então tudo isso vai atrasando cada vez mais a produção. Diferente das máquinas, máquina não cansa, máquina não para, máquina não dorme. Então eles podiam estar lá com as máquinas trabalhando 24 horas. Quais são as consequências? Que as máquinas iriam produzir mais, gastar naquele período menos, né, e ter muito mais lucro do que se tivessem pessoas fazendo aquele trabalho. Então as máquinas roubaram ali o espaço do trabalho humano. Mas não só isso. Né, muitos empresários, né, fazendeiros, que eram fazendeiros de pequeno porte, ou seja, não tinham tantas terras, não tinham tanto dinheiro e nem tinham tanta plantação. Essas pessoas acabaram perdendo muitos lucros. Como assim perderam lucros? Perderam porque eles não tinham como comprar uma máquina ou mesmo alugar, porque o valor era caro para eles. E os compradores, né, dos produtos que eles vendiam acabaram deixando de comprar deles, porque eles produziam pouco, enquanto tinham fazendas que produziam muito e numa velocidade considerável. Então ele pensa, eu não vou comprar, por exemplo, o milho desse cara aqui que tem uma fazenda pequena, porque ele tem pouco para vender e demora para me entregar o produto. Então eu vou comprar desse outro que ele tem muito e entrega rápido, que é aquele que tem a máquina. Então isso fez com que algumas pessoas perdessem muito, né, dessa questão econômica. E o que acontece? Muitos desses empresários acabaram vendendo suas terras, né, venderam suas terras e foram embora para cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro para tentar melhor, né, para tentar melhor vida lá, já que estava difícil, né, para esses proprietários rurais continuarem as produções do seu material lá no interior. Gente, tudo ok? Tudo que eu estou dizendo tem no livro, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida, vocês podem estar observando aí a página 260, falando sobre o êxodo rural e a mecanização no campo. Mas vamos para a página 261, que a gente vai falar sobre a migração para o Centro-Oeste. Falamos da migração do Nordeste, já. Falamos também sobre por que o pessoal do campo migrou para as cidades grandes, né? Que período foi esse? Falamos dos motivos, alguns dos motivos, na verdade. E vamos começar a falar agora sobre a migração para o Centro-Oeste, né? As cidades do Centro-Oeste, principalmente Brasília, né? Muitos brasileiros que estavam nas extremidades do país acabaram migrando também para o Centro-Oeste, já ali da metade para o final, né, da metade já do século XX.
ela em 1956, quando iniciou-se no Brasil a construção da nossa capital, que foi Brasília. Antes de ser construído Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, mas foi mudado isso, né? Porque o governo decidiu que iria construir uma cidade ao modelo que ele queria, né? Que era Brasília, e essa cidade então seria a capital do país, né? Então nós temos aí a cidade de Brasília sendo construída a partir do ano de 1956. O que muda com a construção dessa cidade? Muda que muitos brasileiros se mudaram, né, das cidades pequenas para tentar um emprego em Brasília, né, que era uma cidade grande, que estava então sendo construída, e lá ia precisar de muita gente trabalhando. Então, tinha uma oportunidade de emprego, tinha um local para morar, claro que não era em boas condições, e iam ser pessoas que eles sabiam que aquele local ia ser um local importante, ia ser um local lembrado. Então, muita gente deixaram suas cidades para ir para Brasília, que era então a cidade que estava sendo construída naquele período. E vocês conseguem ver, por exemplo, na página 261, a imagem de como eram as tendas em que essas pessoas que se mudavam ficavam enquanto trabalhavam, né? Eles trabalhavam e dormiam nessas tendazinhas aí que vocês estão vendo. Essa foto aí no livro de vocês, na página 261, são fotos de tendas de trabalhadores, né, que estavam na região de Brasília durante a construção no ano de 1960, tá bom? Ó, vamos lá. Aí nós temos agora falando dos migrantes do Sul, e ele já aborda aí, no final de 1970, os proprietários rurais, né, que estavam ali enfrentando dificuldades para manter as propriedades. Eles acabaram também saindo do sul em busca de novas terras para cultivar novos produtos, porque se tornou rotineiro o que eles faziam, acabou que não conseguiram mais vender tanto como era vendido antes. Gente, isso não é um problema só do passado. Hoje em dia, muitos empresários e investidores enfrentam esses problemas também. Por isso que é importante, e se você conversar em algum momento com algum empresário, ele vai dizer que hoje o ramo comercial econômico exige renovação, exige muita criatividade para você estar se reinventando com o seu comércio, para não perder clientela, para não perder dinheiro, para não perder espaço de vendas, né? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Muitos desses pequenos proprietários do Sul também migraram para o Centro-Oeste, que era onde estava a construção de Brasília, né? Para quê? Tanto para conhecer as terras de Brasília, eles sabiam que lá ia ter um desenvolvimento comercial muito bom, né, que seria propício para eles trabalharem e investir o seu dinheiro, e a partir dali ter novos horizontes sobre comércio e lucros, né? Então, muitas dessas pessoas também migraram para Brasília. Então, a gente tem aí, gente, a gente finaliza hoje esse assunto de migração. O próximo vai ser imigrantes, que a gente viu que é diferente isso, né? Então, a gente termina hoje falando sobre esses processos de migração. A gente viu, né, no decorrer dos dias das nossas aulas, o quanto são muitos os motivos pelos quais as pessoas migravam de um estado para o outro do Brasil, ou de cidade para outra. Mas, de modo geral, isso sempre acontecia porque eles estavam em busca de melhoria de qualidade de vida, em busca de emprego, né, em busca de terras, para conquistar seus próprios ideais. No geral, era isso, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem aí a atividade da página 263 e 264, e semana que vem a gente começa o conteúdo novo de história, tá? Falando sobre os imigrantes. Na página 262 tem uma página falando sobre a cultura sertaneja. E aí vocês vão estar dando uma lida nisso daí, tá bom? Só para ver a questão dos costumes sobre a culinária, sobre o lazer, o que é que eles fazem, o que eles dançam, enfim. Inclusive, eu quero só ressaltar, né, que ontem foi o dia do nordestino, né, o dia do Nordeste. E eu quero parabenizar a todos nós, nordestinos, né, nordestinos natos, nordestinos de coração, de alma, de espírito e na pele também. Eu me orgulho de ser nordestino. Acredito que vocês também. Então, viva o Nordeste,
Viva a nossa história, viva a nossa cultura, viva os nossos costumes. Viva o nordestino. Caso vocês tenham dúvida aí do conteúdo, tá bom? Assistam o vídeo novamente, porque eu estarei repetindo se vocês assistirem, óbvio. Ou então vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida de vocês. Tchau, tchau, gente. E viva o nordestino, viva o Dia do Nordeste!